Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à RevScience, a unidade oeste aqui de São Paulo. Meu nome é Maia e hoje é domingo, dia 2 de agosto já, né? E vamos iniciar o nosso culto de domingo. A RevScience é uma organização uma organização religiosa que foi fundada pelo mestre Ryu Hokawa no Japão há mais de 30 anos e atualmente já está em mais de 100 países, né? Com grande intuito de levar ensinamentos, conhecimentos que advêm do mundo celestial ou das altas dimensões celestiais, e são ensinamentos para que possa ajudar a nós, né, que estamos aqui no mundo terreno, a superar nossas adversidades, alguns sofrimentos, dificuldades, mas que tudo isso, toda essa resolução, né, dessas dificuldades ou desses problemas que a gente passa no dia a dia, ela se resulte em sabedoria e essa sabedoria possa transformar o nosso interior, nosso coração, a nossa mente para um desenvolvimento da nossa consciência e da nossa espiritualidade e assim poder levar, né, a nossa iluminação. Esse é o grande propósito da nossa vida aqui no mundo terreno, ou seja, nosso crescimento espiritual através dos aprimoramentos, né, que vamos passando no nosso dia a dia. E para que esses aprimoramentos possam ser realizados de uma forma correta e que a gente receba realmente essa sabedoria que existe os ensinamentos que o mestre Ryu Hokawa nos propaga, né? E para iniciar, no dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a jornada da estrada real da nossa vida, né? Então, como que a gente tem que caminhar no nosso dia a dia, que tipo de ponto de vista e principalmente postura verdadeira que nós temos que ter no nosso cotidiano. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a importância da descoberta da nossa alma, ter consciência, né, da nossa mente e do nosso coração. Então, isso é um ponto muito importante para que a gente possa, então, ter uma jornada correta, né, nessa estrada da nossa vida. E para iniciar então o culto do dia de hoje, vamos todos entoar a oração, as palavras da verdade proferidas por Buda. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é,
Vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade, e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias, ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também o outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real.
creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, à luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, ao Templo Local Oeste de São Paulo, e muito obrigada pela participação, pelo apoio, né, que vocês nos dão diariamente. No dia de hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa jornada nessa estrada, né, aqui do mundo terreno, mas na estrada real. Qual que é a postura, o que a gente tem que fazer para que a gente possa, então, ter uma vida correta através do correto coração. Uma coisa que o Mestre Ryokawa fala, né, nessa palestra, né, a jornada da estrada real, o primeiro ponto que ele fala é que a gente precisa eliminar os nossos apegos, né? Então, quando a gente se conscientiza do que é a nossa mente, ou o nosso coração, ou o nosso espírito, ou seja, a nossa verdadeira essência, quando a gente tem essa compreensão, nós temos a consciência de quanto que o apego normalmente acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, e muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, o apego traz sofrimento e traz infelicidade, né, para o ser humano. E o Mestre Ryokawa fala, né, a palavra apego, ela pode ser explicada da seguinte forma. Então, enquanto a gente está no nosso dia a dia, né, na nossa vida diária, pode ver que às vezes a gente se perde assim nos pensamentos, né? Então, os pensamentos que são muito recorrentes na sua mente ou na sua cabeça durante o seu dia a dia, durante o seu cotidiano, ele pode ser denominado como apego. Ou seja, são pensamentos ou ideias que estão constantemente na sua mente, né, no seu coração. E um exemplo de apego que pode estar, né, na mente das pessoas é, por exemplo, um erro que uma pessoa cometeu no passado, por exemplo, no seu trabalho, né? E esse erro que ele acabou cometendo acabou resultando num fracasso. Então, esse erro ou esse fracasso fica constantemente no pensamento da pessoa. Então, ela religa a sua memória sempre a esse fato. Então, esse fracasso, esse erro, parece que é algo que, por exemplo, se aconteceu faz muito tempo atrás, só que é como se tivesse acontecido ontem, uma coisa muito recente. Então, às vezes, a pessoa até sente, quando, por exemplo, ela teve esse fracasso, de repente, o sentimento, a emoção que gerou, né, esse fracasso, ele ficou com calafrio, ou deu aquele medo, aquela ansiedade. Então, até esses sentimentos ele acaba vivenciando. Ou seja, isso é uma forma de apego. Por exemplo, algum erro, alguma coisa que aconteceu no passado e ela fica, sabe, a memória dela sempre está ligada com esse fato. Então, é um pensamento muito recorrente no dia a dia dele, a ponto de achar que foi, por exemplo, no dia anterior, ou parece que está acontecendo ali no presente momento. Ou pode ser não só do passado, pode ser no presente mesmo. Por exemplo, as pessoas estão com alguma dificuldade no trabalho ou no relacionamento, no momento presente. Então, ela fica sempre pensando naquela situação. Isso também é um apego. Só que o Mestre Ryokawa fala que tem as suas exceções em relação ao apego. Pode ser que o apego esteja ligado a algum ideal seu. Ou seja, você tem um pensamento, né, uma ideia que seria o seu ideal, então você pensa constantemente, ou no seu cotidiano, esse pensamento, né, essa ideia fica na sua cabeça. Só que tem uma grande diferença em relação ao que é o ideal ou que é um apego que traz sofrimento para o ser humano. Se o apego for correspondente ao seu ideal, então, com certeza, o ponteiro do seu coração, que é um exemplo que o Mestre Ryokawa dá, em relação a como que o seu pensamento, a sua mentalidade, para onde está direcionada, por exemplo, se está para o lado correto ou incorreto, ou, por exemplo, se está voltada, por exemplo, para a luz ou para a escuridão, ou para o positivo ou negativo. Então, normalmente, se esse seu apego, ou seja, essa sua ideia está ligada ao ideal, com certeza o seu ponteiro do seu coração ou a sua mente vai estar direcionada para o positivo, vai estar direcionada, como a gente sempre fala aqui, ao mundo celestial, ou está ligado às altas dimensões de luz. Agora, se esse seu ideal, esse seu apego não estiver direcionado para a luz,
para a positividade, para as altas dimensões, pode ter certeza que é um apego que vai trazer um sofrimento para você, algo que está causando infelicidade para o seu coração. Por quê? Porque o seu ponteiro do coração vai estar direcionado para o sofrimento, ou para o ponto negativo, ou para a escuridão. Então o mestre Rokka fala, né, que às vezes o ponteiro do nosso coração, decorrente ao apego que a gente tem, por exemplo, no caso da pessoa que teve algum fracasso no passado no trabalho, só que a memória dela fica religando toda hora com aquele fato. Então acaba gerando um apego, porque ela não tira aquilo da cabeça. Então vocês percebem que esse apego, esse pensamento que ela fica constantemente na mente dela, é algo que vai direcionar ela para uma energia mais negativa, ou seja, o ponteiro do coração dela, ou o pensamento dela, vai acabar o quê? Atraindo as coisas negativas, vai atrair coisas pessimistas, por conta da condição que vai estar, o estado vibracional que vai estar dentro da mente dela ou no seu interior. E aí o que acontece? Aí acaba atraindo esse sofrimento e a pessoa acaba tendo essa infelicidade no dia a dia, só que sem perceber que a própria pessoa está gerando esse pensamento. Então o que o mestre Rokka fala? Por essa razão, que a gente tem que compreender muito bem a natureza da nossa mente, ou a nossa natureza interior. Ou seja, que a nossa verdadeira essência é o nosso espírito. E nós somos o que pensamos. Se a gente fica pensando toda hora nesses fracassos, nesses erros, então o que acontece? A gente acaba se tornando essa energia negativa. E isso vai trazer o quê? Esse sofrimento, essa infelicidade para a pessoa. Só que conforme a gente vai compreendendo qual que é a nossa essência, a nossa mente, como que funciona esses nossos pensamentos, o que você pensa é o que forma o seu ser, o seu caráter. Então a gente vai vendo que esses apegos que a gente tem, esses apegos negativos, ou seja, não é aquele apego direcionado ao seu ideal, é como se fosse poeiras, né? Ou como o mestre Rokka fala, né? Poeiras ou sujeiras que vai encobrindo a sua verdadeira natureza divina, ou sua mente verdadeira, né? O seu coração verdadeiro. E o mestre Rokka fala, né, que originalmente todos nós, ou seja, o nosso espírito, né, a nossa verdadeira essência, ele é como se fosse um diamante que ele brilha constantemente, ou ouro, que ele irradia a luz. Só que no decorrer do tempo, é como se fosse uma criança, né? A criança, quando você vê, ela tem aquela pureza, você sente aquele ar de pureza, ela emana aquele brilho. Então nós também, originalmente, somos desse jeito. Então a nossa mente, ela brilha, ela tem essa pureza. Só que conforme a gente vai vivendo aqui no mundo terreno, a gente vai tendo algumas situações de fracasso, de sofrimento, algumas decepções, então isso começa a gerar poeiras ou sujeiras que vai cobrindo o nosso coração ou a nossa verdadeira essência. Ou seja, esses apegos também acaba formando esses detritos, né, que acaba acumulando no nosso interior. Ou seja, vai fazendo com que a nossa verdadeira natureza, ou seja, a nossa mente, que ela brilha constantemente, ela brilha como um raio de sol, ela tem essa luz intensa, conforme esses detritos, essas poeiras que a gente vai acumulando no nosso interior, ele vai fazendo com que a nossa luz vai se apagando e vai se formando uma luz cinzenta, sabe? Ela vai por conta dessa sujeira. E muitas vezes esses detritos é decorrente ao apego. Então, quando a gente se conscientiza de como que é a nossa natureza búdica, ou quanto que é o seu verdadeiro eu, então a gente começa a se conscientizar que realmente os apegos é algo prejudicial à nossa essência, uma vez que a gente brilha constantemente como um diamante, só que decorrente ao apego a gente faz com que esse brilho vá diminuindo, e se esse brilho vai diminuindo, ele vai causando uma outro tipo de brilho, um brilho mais cinzento, que muitas vezes acaba fazendo com que o ser humano sofra ou tenha infelicidade, porque não consegue fazer essa manifestação correta, né, do seu verdadeiro eu. E muitas vezes também alguns contratempos em relação às pessoas, né? Às vezes a gente tem alguns problemas de relacionamento, alguns fatos de decepção. Isso faz com que a gente também comece a perder a confiança um pouco entre as pessoas. Só que isso também vai causar essa poeira ou esse detrito que acaba acumulando dentro da gente, dentro da nossa verdadeira essência. E o mestre Rokka fala, né, quando a gente não sabe que tem
a gente não consegue controlar o nosso ponteiro do coração, ou seja, a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, o que acontece? Se tem muito apego ou muito detrito no nosso coração, esse ponteiro ou a nossa condição mental ou a nossa mentalidade acaba sempre o quê? Focando para o sofrimento, para a tristeza, ou até às vezes ou para a escuridão, e sem a gente perceber, porque a gente não está conseguindo ter essa percepção do controle do nosso coração, porque a gente não está percebendo que a gente está acumulando essas poeiras, né, esses detritos no nosso interior. O mestre Ryoka fala, né, que às vezes não tem esse apego aos pensamentos, ou decorrente a algumas dificuldades de relacionamento, às vezes a gente fica um pouco chateado com algumas pessoas por alguma decepção, enfim. Pode ser que as pessoas também ficam com um pensamento de querer causar dor ou sofrimento para a pessoa. Então fica nesse apego da pessoa, de querer o quê? Infelizmente o mal da pessoa. Mas é porque a gente não está conseguindo perceber esse controle do nosso coração, esse controle da nossa mentalidade. Porque como teve esse problema de relacionamento, então o que acontece? A gente acaba gerando uma emoção negativa e não percebe que está gerando essa emoção negativa. Essa emoção negativa faz com que a gente comece a ter o quê? Pensamentos negativos, ou seja, você ficou chateada com a pessoa e você viu que essa sua reação, você ficou chateada, só que não conseguiu controlar esse sentimento de chateação. Então pode ser que resulte o que no pensamento, fiquei chateada, e a gente começa a pensar mal da outra pessoa, começa a ter desconfiança da outra pessoa. E esse estado, né, de pensamento, esse estado espiritual, faz com que a gente fique com pensando, não deseja a felicidade do outro, não quer que a pessoa seja feliz. Muitas vezes até quer que a pessoa também sofra porque você sofreu. Só que se você fica sempre com esse pensamento, ele acaba causando um apego. E você vê que é um apego que causa o quê? Faz com que a sua luz ela vai diminuindo, porque é como se você estivesse encobrindo a sua verdadeira natureza, é como se estivesse encobrindo a sua luz. Então, o desejar o mal também, ficar toda hora pensando nisso, também é uma forma de apego, enquanto que isso também acaba acumulando poeira, né, no nosso interior. Então, uma vez que a gente se conscientiza da nossa verdadeira essência, o quanto que esse apego é prejudicial para a nossa verdadeira essência, o quanto que ele causa realmente sofrimento e infelicidade para o ser humano, por quê? Porque faz com que o seu ponteiro, faz com que a sua mentalidade não consiga apontar para a luz, não consiga apontar para a positividade, então a gente acaba atraindo mais coisas negativas por essa condição vibracional que a gente deixa no nosso interior. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, que o mestre Ryoka fala, para se livrar do apego, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, né, que a pessoa acabou tendo um erro no trabalho e acabou fracassando, né, no trabalho, e ela fica com aquilo remoendo e isso gera o apego dela. O mestre Ryoka fala, acho que a gente tem que ter essa mentalidade de não se culpar muito, porque o se culpar também é um gerador de poeira, é um gerador de detrito para o nosso interior. Então, ao invés de a gente ficar só se lamentando, eu errei, fracassei, eu acho que tem um outro tipo de postura mental que a gente pode adotar. Por exemplo, mesmo que, o mestre Ryoka diz assim, mesmo que eu tenha cometido erros no trabalho, isso não vai diminuir o meu valor. Então, ou seja, não se culpar tanto, não ficar... o segundo passo para se livrar do apego é o seguinte, qualquer tipo de... a gente conseguir tirar essas lições do passado. Isso é o mais importante. Então, o primeiro passo do apego por exemplo, você já se despedir dessa infelicidade que o passado te traz. Ou seja, mudar a sua forma de pensar. Nesse caso, né, apesar de você ter cometido alguns erros no trabalho, isso não vai diminuir o seu valor ou a sua essência. E a gente pode pensar assim, poxa vida, tem tantas pessoas também nesse mundo que já fracassou, que já cometeu um erro, mas as pessoas estão continuando vivendo, estão continuando se esforçando e se desenvolver, estão superando, né? Cada um está buscando esse seu crescimento pessoal, seu crescimento espiritual. Então, mesmo perante as dificuldades que a gente vai passando, que as pessoas também vão passando. Então, considerando, eu acho que essa forma de pensar, eu acho que a gente fica sempre apegado ou fica muito focado nessas pequenas falhas, né, que a gente tem. Eu acho que acredito que acaba diminuindo muito esse pensamento ou essa forma de você se ver.
Então, eu acho que sempre olhar dessa forma, que todo mundo também passa por dificuldade, as pessoas também erram, acertam, mas a gente vai observando as pessoas ao redor, elas estão continuando vivendo, estão continuando se esforçando, crescendo, querendo aprender. Eu acho que olhando isso, eu acho que a gente pensando, ficar só preso em um erro que a gente teve no passado, esse apego pequeno, eu acho que fica muito pequeno perante o que a gente enxerga, né? Então, esse aumento de consciência, esse ponto de vista, olhar, né, de várias facetas, acho que é muito importante para a gente poder eliminar o apego do nosso coração. E o mestre Ryoka fala, né, que os apegos que a gente vai acumulando no nosso coração é como se fossem pregos que a gente vai enfincando, né, no nosso coração, na nossa mente. Ele acaba prendendo a gente, acaba limitando a gente e traz sofrimento. Então a gente tem que eliminar pouco a pouco esses pregos que nós mesmos acabamos colocando na nossa mente, o nosso coração. Ou seja, a gente tem que fazer o quê? Ter uma mente que não se apegue mais a essas infelicidades do passado. Ou seja, a gente tem que se despedir do passado que traz essa infelicidade. Como que a gente consegue se despedir desse passado? É olhar de outra forma o nosso passado, as coisas que aconteceram, né, atrás. Como que a gente olha? É como eu falei antes, é o segundo passo, é você tirar as lições que o passado te traz. Ou seja, alguma situação que aconteceu no passado que não deu certo, você tirar uma lição disso daí. Como que você poderia ter feito, ou como você poderia ter agido, ou como aquela lição realmente te ajudou de alguma forma a crescer. Então é assim, olhar de uma outra perspectiva o passado. Mesmo a pessoa que teve um erro no passado e acabou causando um fracasso no trabalho dela, e tentar identificar por que ela errou, como que ela faria diferente. Se esse problema acontecesse, surgisse novamente agora no presente, como que ela reagiria? Mas assim, reagiria decorrente a ter aprendido essa lição do passado. Então, essas lições que a gente vai conseguindo tirar no passado, ou das situações que a gente vivenciou, são verdadeiras joias para o ser humano. Porque essas joias vai fazer com que a gente possa crescer e se desenvolver e fazer com que a gente se desapegue do passado ou dessas infelicidades. Então isso é uma forma de a gente tirar, né, os pregos que a gente acaba enfincando no nosso coração, chamado apego. E o mestre Ryoka sempre fala, ele faz uma analogia para que a gente possa sempre se espelhar na natureza. Ou seja, se espelhar, por exemplo, ele diz, como o rio, que acaba a água do rio, né? Que ele vai passando, apesar das folhas que vai tendo no caminho, os gravetos, muitas vezes as pedras, mas mesmo tendo esses tipos de detritos ou esses tipos de sujeiras, né? A água, ela continua correndo, ela flui constantemente, que a nossa mente, a nossa vida também seja assim. No nosso dia a dia, a gente vai encontrar gravetos, folhas, pedras, só que a gente não pode deixar que isso impeça você de continuar, impeça você de viver e principalmente de tirar lições que vai te fazer o desenvolvimento interior e que principalmente traga felicidade para vocês. Então, quando a gente se conscientiza de quem somos de verdade, qual que é a nossa natureza divina, acredito que a gente vai começar a olhar que esses apegos são muito prejudiciais a nós, porque esses apegos vai fazer com que, vai encobrir a sua luz verdadeira, porque vai acumular poeira, vai acumular detritos. 2, ele vai ser igual um prego, que a gente fica enficado, ele machuca e fica limitando você. Então a gente tem que tirar isso se despedindo da infelicidade que o passado às vezes te traz. Como que a gente vai se despedir dessa infelicidade do passado? Olhando as lições que o passado vai nos proporcionar e tirar grandes joias dessas lições, porque essas lições vai te permitir a você ter um ponto de vista maior, vai te permitir a olhar melhor as situações e principalmente buscar soluções, buscar ensinamentos que vai fazer com que você possa crescer. Ou seja, se eu fracassei dessa forma, por que eu faltou isso, faltou aquilo, então eu vou fazer assim, assim e acabou. E sempre olhar ao redor, que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por problemas, né? Só que tá todo mundo se esforçando, tá todo mundo querendo crescer e resolver de alguma forma a sua vida. Então, a gente não pode ficar esse ponto de vista muito pequeno, eu estou sofrendo, eu estou passando por... Todo mundo está passando por problemas, várias situações, e não é só a gente, só que a nossa postura é como que eu vou crescer, como que eu vou me desenvolver e eliminando esses apegos, né, que às vezes acaba enfincando, machucando a gente. Então essa é a forma, é uma postura
que a gente tem que ter para a gente continuar nessa jornada, né, da estrada, ou seja, a estrada real da vida, para que a gente tenha um coração correto, um pensamento correto no nosso dia a dia. Tá joia? Agora a gente vai assistir um trechinho da palestra do Mestre Rokal, que vai falar um outro ponto também que é muito importante nós termos, ou seja, ter tolerância no nosso coração, ter o verdadeiro amor dentro do nosso coração, para que a gente possa continuar nessa jornada, né, nosso dia a dia aqui no planeta Terra. Então vamos assistir mais esse trecho da palestra do Mestre.そして皆様方に最終的にたどり着いていただきたい境地とは何かということですが、一つはできるだけ透明な心になっていただきたいということです。この世の中で清らかに生きるということは馬鹿げたことのように聞こえるかもしれません。一円にもならないじゃないかと言われるかもしれません。あるいは清らかに生きてたって人に騙されるだけじゃないか、馬鹿にされるだけじゃないか、この世では損するじゃないかと思う方もいっぱいいると思います。でもそうじゃないんです。清らかに生きるということは心が透明になっていくということなんです。心が透明になるということは今までに見えなかったものが見えるようになるんです。天上界の霊と同通し、この世の中にいる光の仲間たちの存在が見えるようになるんです。その心の透明さを試すためには皆さんが毎日毎日心の中から錆や赤を落としていくことが大事な修行であると思います。つまらないことだと思わないでください。簡単なことですけども、今日一日を振り返ってこの部分が若干自分は足りなかった、この部分人に対して厳しいことを言ったかな、申し訳ないことをしたかな、迷惑かけたかなと思ったら、それを一つ一つ取り除いて反省していくことが大事なんです。それが心を磨くことになり、鏡の上を磨くようにだんだん透明な心が出てくるようになります。そうすると霊天上界の光が入ってくるようになります。この光が奇跡を生んで、皆さん方の生きる力を倍化し10倍化していくことができるようになります。これがお願いしたいことの第一点です。第二点、お願いしたいことはやはり人間として生きている間、愛を持って生きてください。これはきれい事に聞こえるかもしれませんが、人類がそれぞれ愛を持って生きることに努力するようになれば、この世は一歩一歩前進していくんです。良くなるしかないんです。国籍の違い、人種の違いがあります。宗教の違いもあります。思想信条の違いもあります。それは当然でしょう。また人間としての生き方の違い、職業の違い、いろんなものがあって、みんなの考えは一緒じゃありません。でもそれをあえて受け入れて、この地上に生まれてきて、大勢の人たちがいろんな考えを持って切磋琢磨して磨き合って何十年生きていくことになっているんです。互いの違いを超え、また困難な壁を乗り越えて、なんとか共に生きていける時代を築いていくことが大事だと思います。簡単な言葉でそれを愛と言います。ただ現代ではこの愛という言葉が勘違いされています。どうしても人から奪う愛やもらう愛、そしてもらえなかった時の悲しみとか、あるいは何とかして復讐したいとか、そういう気持ちになることが多いと思います。しかし与える愛を実践できる人が増えていけば、この世は確実にユートピア化していきます。それ以外のこと、収入を上げるとか、あるいは人間関係が良くなるとか、会社で出世するとか、いろんなことがありますけれども、それは後からついてくるものです。それよりまず先に与える愛の世界を作っていくべく努力したいと思います。1円もいらないんです。心の中で自分の小さな発動機を回して、他の人々に少しでも役に立ちたい、優しくありたい、その人に良くなっていただきたい、
そういう気持ちです。祈っても実現しないこともあるかもしれません。しかしその祈りが皆さん方の本当の愛の行為であるならば、その愛の行為は不滅です。消えないんです。魂の記録として永遠に残るんです。だからこの世でなすべきことはなしましょう。人が尊いか尊くないかはその人の行いによって決まります。その人の行いがその人の身分を決め、その人の位置づけを決め、尊さを決めます。しかしそれを超えてさらに祈りを通して、愛から祈りが未来を開くことになります。祈りはまだ実現しないものも含まれています。しかし皆さんが多く祈ればその方向に世界は動いていくと思います。そういう世界を作るべく今年最後まで頑張り、また来年以降も共に頑張っていこうと思います。Então esse foi o trechinho da palestra do Mestre Vocal, a mensagem dele, né? Então, que a gente possa realmente eliminar os apegos, porque eliminando os apegos, como ele falou no trechinho, a gente vai poder manter o nosso coração, a nossa mente transparente, ou seja, a sua verdadeira essência. E a sua verdadeira essência contém o quê? O sentimento do amor, né? Essa energia do amor que a gente possa manifestar. E assim, com esse manifestando o amor, a gente possa então construir um mundo melhor, um mundo que a gente possa, né, compreender uns aos outros, né, perdoar uns aos outros e assim criar um grande mundo de felicidade, né, que a gente possa construir então essa grande utopia desejada pelo Senhor. Mas principalmente que isso traga felicidade para vocês e essa felicidade possa ser levada então para o próximo mundo, né, que é nossa verdadeira morada. Então, a jornada real da nossa vida é isso aí. É o quanto que a gente consegue deixar a nossa essência pura e original em meio, né, às tentações, em meio às dificuldades do mundo terreno. Mas o quanto que a gente consegue manter essa nossa pureza, nosso interior, essa nossa origem aqui. E que essa origem possa ser levada ao próximo mundo, à nossa verdadeira morada, de forma mais elevada, de forma mais profunda. E que isso te proporciona uma maior elevação da sua iluminação. Tá joia? Então a gente vai estar encerrando essa primeira parte. Agora nós vamos entrar para a parte da cerimônia das preces, né, os Kigans, ou seja, são preces, né, são pedidos que nós fazemos ao mundo celestial. Então tem toda uma cerimônia, porque é uma oportunidade, é o que o mundo celestial nos proporciona para que eles possam enviar sua luz e enviar as suas orientações mais adequadas para os nossos pedidos e principalmente para o nosso aprimoramento espiritual. Então hoje as preces que vão ser realizadas no dia de hoje é a prece para afastar os maus espíritos ou essas energias negativas, a prece da cura, a prece para a saúde, para a prosperidade econômica, para o sucesso. Vamos ter a oração de gratidão em forma de prece no dia de hoje, a oração aconteça o que acontecer também em forma de prece e a oração para combater a infecção do novo coronavírus originário da China. Então essas vão ser as preces, né, os Kigans que vão ser realizadas, né, daqui a pouquinho. Então as pessoas que desejarem solicitar os seus Kigans podem enviar no chat que os voluntários vão preparar o cartão de Kigan, né, que é mais ou menos nesse formato aqui. Então o pessoal vai preparar para vocês e a gente vai deixar aqui na bandeja para que a gente possa realizar a cerimônia. Pode estar enviando ou no chat ou no e-mail aqui do Templo Local Oeste de São Paulo e dentro
10 minutinhos a gente entra então para a cerimônia das preces ou um pouquinho antes. Então a gente vai fazer os preparativos e vocês que desejarem solicitar as preces do dia de hoje podem ficar à vontade, só enviar lá no chat ou no grupo ou no e-mail, tá joia? Então vocês podem preparar também o seu livrinho de oração, que nós antes de iniciar a cerimônia vamos entoar a oração ao Senhor, em seguida a gente entra para a cerimônia. Então vamos aguardar serenando o coração. A cerimônia dos Qigans. Os Qigans que vão ser realizados serão feitos somente aqueles que foram solicitados pelas pessoas. Então, ao darmos início, vamos todos entoar a oração ao Senhor. Neste momento, daremos início à cerimônia das preces. Inicialmente, vamos entoar a oração ao Senhor. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Ó Senhor, El Cantare, agradecemos de coração por nos orientar e conceder a grandiosa luz. Vamos dedicar um momento de gratidão ao Senhor. Ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigada. E assim nós estamos encerrando a cerimônia dos Qigans e a cerimônia das preces. As pessoas que solicitaram, né, os Qigans, depois a gente vai entrar em contato para pegar o seu endereço e enviar o amuleto referente à prece solicitada. Então assim nós estamos encerrando o culto de domingo do Templo Local Oeste de São Paulo. Muito obrigada sempre pela participação, pelo apoio de vocês. Que vocês tenham um excelente domingo, um domingo muito feliz, né? Um domingo muito alegre para vocês, com muita luz do Senhor, com muito amor. Que a luz do Senhor, então, sempre nos oriente e nos guie. Que o amor, né, do Senhor El Cantare sempre esteja no coração de vocês. Então, e semana que vem, a partir da terça-feira, às 9 horas, eu espero por vocês para que a gente possa, então, iniciar a semana com as orações da manhã. Então, muito obrigada sempre pelo apoio, né, de vocês para a Rap Science, para que esse movimento nunca pare, que os ensinamentos do Mestre Okawa possam atingir, então, o maior número de pessoas possíveis e que, assim, esses ensinamentos possam trazer felicidade, amor e, principalmente, iluminação para as pessoas. Muito obrigada e até terça-feira.